É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Ezequias manda purificar o templo. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Amém? Podeis tomar assento. O rei Ezequias, ele vem com um intento, quebrar um ciclo de apostasia. Muitas vezes entra um ciclo de apostasia que vai adentrando, e nós não vamos nos apercebendo, e vamos esfriando, e vamos nos afastando de Deus, e o templo não tem mais significado, o culto a Deus perdeu o seu significado. Assim estava Israel nos dias que o jovem rei Ezequias, ele começa a entrar na história. E quando lemos a Bíblia, que nos conta a história do povo de Deus, como tudo começou, nós não entenderemos o dia de hoje se nós não conhecermos a história. Nós não entenderemos o Brasil de hoje se nós não entendermos a história do Brasil. Muitas vezes nós não compreendemos porque o Brasil, seu povo, é de uma forma, é porque muitas vezes nós não buscamos a história desse povo, como ele se formou, como foi formado o seu caráter, e por isso muitas vezes nós não entendemos, e muitas vezes pensamos apenas em um milagre para que tudo venha a se mudar. O povo, ele estava nessa situação por um ciclo que já vinha acontecendo de apostasia. Vinha se levantando reis e outros reis e mais reis, e todos vinham e começavam o seu governo e se afastavam de Deus e buscavam outros deuses, e já não entendiam mais quem era o Deus de Abraão. Então o povo, ele vem ao profeta Samuel e diz, nos tempos dos juízes: queremos ser iguais às outras nações. Eles têm seus reis que os governem, eles são governados por reis, e como diz o ditado, cada povo tem o governo que merece. Cada povo, ele merece o governo que o governa, porque ele vai buscar, ele vai escolher. E muitas vezes nos perguntamos por que Deus permitiu que a história fosse contada de geração em geração, na íntegra, e não excluiu os maus exemplos. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus
e nós entendemos que mesmo aqueles homens admiráveis, a Bíblia não esconde os seus erros, os seus fracassos. A Bíblia sempre traz na íntegra o que é o homem, e como o homem cai, por que o homem cai, e por que a história ela é contada sempre para que o povo fique sabendo tudo o que aconteceu desde o princípio. A Bíblia ela conta as histórias, não porque ela é um livro de histórias, mas ela é um livro de princípios. Na Bíblia nós vamos buscar não história, mas os princípios para viver o dia de hoje. Apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 10, primeira carta aos Coríntios capítulo 10, no versículo de número 11, ele diz assim: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Todas estas coisas, elas foram escritas ou estão na história, estão sendo contadas para nós, para que seja exemplo para nós, para que nós possamos olhar para ela, e aquele que está de pé não venha cair, não venha cometer os mesmos erros, os mesmos fracassos. Tenha uma visão espiritual do que está acontecendo, do que está se levantando. Tudo isso nós temos que buscar, e muitas vezes nós perguntamos, mas por que Deus permite isso? Para exemplo para nós. Muitas vezes, para vir a cura, para vir a mudança, é necessário que o povo passe por alguma situação. É necessário que o povo, ele busca muitas coisas que lhe sobrevêm. Não é que Deus quer que o povo sofra, mas o povo busca essas coisas e ele acaba sofrendo pelos seus próprios caminhos, pelo seu próprio desejo. Um homem que entende de sofrimento era Jó, de estar longe de Deus não ouvir a sua oração, de estar perturbado. No capítulo 5 de Jó, no versículo de número 18, diz assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos cura. Deus permite que muitas vezes nós possamos ir pelos caminhos que nós estamos caminhando. Deus não nos usa como se fôssemos fantoches. Você não vai fazer isso, você vai por aqui. Não, Deus permite que a vaidade do nosso coração venha nos inflar e nos levar para caminhos de derrota. O problema do povo de Israel não foi apenas pedir um rei, mas rejeitou o governo de Deus. O grande problema de Israel não foi pedir apenas um rei, mas foi rejeitar. Quando o povo chega para Samuel e diz: olha, queremos um rei, o profeta Samuel, ele se sentiu desprezado, e ele vai falar com Deus, e Deus diz: olha, Samuel, não é vocês que eles estão desprezando a mim. Eles estão pedindo um rei para que governe sobre eles, e não querem que eu governe sobre eles, não querem que eu lhe dê os estatutos, que eu dirija a sua vida. É uma decisão deles, deixa eles ir. E o primeiro rei que eles escolheram foi o rei Saul. O primeiro rei escolhido, o que o povo olhou? Olhou o seu atributo principal. E qual era o seu atributo principal? Porte físico. Era alto, bonito, e o povo olhou e viu que ele estava acima de todos os ombros dos outros homens, e falaram: esse é o nosso rei. Mas as suas fraquezas, ela foi se revelando com o tempo. Muitas vezes nós escolhemos pela vista, não olhamos caráter, não olhamos nada, olhamos só aquilo que os nossos olhos veem, e depois o problema começa a aparecer. Saul, então, nos primeiros dias já começou a aparecer os seus defeitos: paranoia, inveja, ciúmes, obsessão, perturbação mental. E no segundo ano que ele estava governando, Deus diz a Samuel: eu o rejeitei.
eu não estarei mais com ele. Não ore mais por ele, porque eu não estarei mais com ele. E cada rei que se levantou, cada um nos traz ensinamentos que devemos trazer para a nossa vida. Olhar para Saul é saber que a inveja, os ciúmes, a obsessão, a perturbação mental, a paranoia, tudo isso nos afasta de Deus. Precisamos buscar Deus. Estamos num tempo de paranoias, de medo, de obsessão, e tudo isso tem nos afastado de Deus. Tudo isso está nos afastando de Deus. Mas cada tempo tem o seu ensinamento. E o apóstolo Pedro, ele olhando para nós, qual é a visão que ele tem para cada um de nós, quem somos nós no mundo espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a visão que Pedro tem olhando para nós. Olha, vocês são a geração eleita, vocês são sacerdócios reais, vocês agora estão em uma posição que Deus vos escolheu. Vocês estavam nas trevas, mas Deus vos tirou da treva. Então é o nosso tempo de administrar, é o nosso tempo de governar, e nós temos que aprender como se governa, como se entra no palácio. Quando um palhaço se muda para o palácio, ele não se torna um rei, mas o palácio com certeza terá um circo. Quando um palhaço se muda para o palácio, ele não se torna um rei, mas com toda certeza no palácio terá um circo. Isso que nós temos que começar a observar. Se nós somos sacerdotes, se nós somos um povo escolhido, como se portar dentro do palácio, como estar na presença de Deus, como entrar na presença de Deus, como buscar, como governar a nossa vida. Muitas vezes nós nos tornamos palhaços dentro de um palácio, e não é por sermos palhaços dentro de um palácio que nós vamos nos tornar rei, mas com certeza o lugar onde entra um palhaço se forma um circo. Então nós temos que observar o que nós queremos da igreja. O que é a igreja hoje? O que é o templo hoje? As crônicas, elas nos trazem a trajetória de cada rei. Muitos começam bem e terminam mal. Muitos começaram bem a sua trajetória. Muitos começam um tempo bem sucedido, vencendo guerras. Aqui está agora, 2 Crônicas capítulo 25, no versículo 14, fala do rei Amazias, e diz assim: e sucedeu, depois que Amazias veio da matanças dos edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? Olha que incoerência que esse rei, ele vai para uma guerra, ele derrota um povo, e ele volta trazendo os deuses desse povo, e ele se prostra diante dos deuses desse povo. Mesmo que nós estejamos errados, Deus sempre vai levantar os seus profetas. Ninguém pode dizer: eu não sabia, eu não tinha conhecimento, porque os profetas estão aí, dizendo e gritando para a nação. Nós estamos dizendo: é tempo de orar, é tempo de orar.
A igreja muitas vezes não entende o que está para vir sobre a nossa nação. Podemos impedir, clamando por misericórdia. Porque o que está se armando contra a nossa nação é algo que, se adentrar, não sairá tão fácil. E não estou falando de governo, estou falando de principados e potestades. Eu estive em Angola, onde houve uma guerra civil que durou 40 anos. Estive nos últimos dias, quando já estava entrando a paz. Havia minas por todo o território. Crianças iam brincar no terreno, a bomba explodia, decepava suas pernas, seus braços, muitas pessoas morrendo após a guerra. E muitos países se aproveitaram de Angola. Muitos pensam que uma guerra civil é entre nós. Muitos vão se aproveitar, que venha a guerra civil, que possa vir a guerra civil. Ali em Angola entrou 4 países para explorar os diamantes que tinha Angola. E até hoje Angola não se levanta por causa daquilo que foi roubado ali. E o povo está desorientado até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Havia ali várias facções. E nós não estamos nos apercebendo o que está sendo desenhado em nosso país. Estamos acomodados. Estamos tranquilos. Não, isso é uma briguinha de 2 políticos. Não, é uma luta espiritual em nosso país. Parem de tomar partido de um político e de outro político e comecem a orar e a repreender espíritos malignos que estão entrando em nosso país. A brincadeira não é política, a brincadeira é espiritual, e nós temos que acordar para isso. Esse homem, ele foi colocado rei, e ele traz agora, depois de uma grande vitória, ele vai para uma guerra, Deus dá vitória a ele, e ele volta trazendo os deuses, e ele agora começa a queimar incenso, a adorar esses deuses, a trazer para o povo que esse é o Deus do povo, um povo que Deus tirou lá do Egito, um povo que Deus abençoou, mas entrou um governo maligno, que leva o povo a adorar, a buscar a idolatria. E mesmo que entre o profeta, ainda que o profeta venha lhe avisar, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, esse lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei, cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvidos aos meus conselhos. Deus tem levantado profetas nessa nação, e é necessário ouvir os profetas, é necessário dar crédito aos profetas. Há homens que não dobraram seus joelhos para Baal, há homens que estão buscando Deus, há homens que estão ensinando a palavra. Então, como eu estava começando essa mensagem, é um ciclo de apostasia, sai um, entra outro. Nós estamos vivenciando isso em nosso país muitos anos. Nós estamos olhando o que acontece na história do povo de Israel, e olhando para a nossa história, nós podemos dizer a mesma coisa. E vem um tempo que parece que tudo vai mudar. Vem um tempo que parece que agora entrou um homem certo. Agora temos um homem inteligente, um homem próspero. Foi o governo do rei Uzias, capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou Elote e restituiu a Judá. Depois que o rei dormiu com seus pais, tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia,
de Jerusalém. E este homem fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele fez tudo o que era reto, conforme Amazias, seu pai. Mas vamos buscar na história. Amazias trouxe a idolatria. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Guarde isso, grifa isso na tua palavra. Nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quando é que nós prosperamos? Quando buscamos o Senhor, quando buscamos a Deus. Porque saiu a guerra contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidade em Asdod e entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Até os inimigos trouxeram presentes. Os amonitas foram destruídos pelo seu pai. Agora eram adversários, eram inimigos, mas agora estavam reconhecendo: Deus está com ele. Quando você anda com Deus, até os seus inimigos sabem que não pode mexer com você, tem medo de mexer com você. E lhe traziam presentes. Aí começa a dizer tudo aquilo que ele edificou. Versículo 9 diz: também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Versículo 10 diz: também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros, vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Formou grande exército. Versículo 11. No versículo 14 diz: tinha muita destreza com as armas, mas algo tomou o coração deste homem. Algo entrou no coração de Uzias: o egoísmo, a vaidade. Ele foi um ególatra. Ele mesmo começou a se idolatrar, começou a achar que ele era o bom. Sabe, há um grande perigo quando o povo te aplaude demais. Há um grande perigo quando o povo vai atrás de um homem. Há um grande perigo. É esse perigo que nós estamos começando a vivenciar no país. É um grande perigo quando o homem começa a se achar que ele é a solução. Temos que pedir que esse espírito maligno de vaidade, de egoísmo, não entre em nosso país. Este homem, ele tinha uma prosperidade, tudo que ele colocava a mão prosperava, porque o segredo era: buscou ao Senhor. Quem busca a Deus, prospera. Não tem como você andar com Deus e não prosperar. O que eu faço para prosperar? Ande com Deus. Caminha com Deus. Se eu der 50 mil, Deus vai me prosperar. Se você andar com Deus, Deus vai te prosperar. É se você andar com Deus. Não é o que você dá, o que você não dá. Quando dá, nós estamos dizendo: tudo que é meu pertence a Deus, e tudo que é de Deus pertence a nós. É uma aliança. O dar é uma aliança. O se entregar é uma aliança. A prosperidade, ela vem exatamente daqueles que buscam esta aliança. Não soube lidar com a prosperidade. Versículo de número 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar.
ele disse: eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais dos levitas, eu mesmo faço tudo isso. É muito interessante, hoje as pessoas estão usando esta mesma palavra. Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais. Na minha própria casa, eu servo a Deus. Não está entendendo que homens foram levantados para o sacerdócio. Homens foram levantados para ser levitas. E não entendem que há um lugar onde Deus ouve as orações. Se qualquer um que pecar entrar neste lugar, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos a este lugar. É um lugar de oração, é um lugar de palavras. Mas hoje entrou em nosso país um egoísmo. Eu mesmo faço, eu mesmo oro, eu mesmo tenho a minha igreja, eu mesmo na minha casa. Cada vez que o rei se afastava da proteção de Deus, a nação mergulhava na idolatria e, consequência, miséria, medo e sujeição aos inimigos. Cada vez que a nação se afasta de Deus, mais idolatria entra na nação. Mais idolatria. E o povo de Deus, que conhece o Deus verdadeiro, está frio, está afastado de Deus. O povo que deveria louvar a Deus, o povo está vivendo um ciclo de apostasia, por falsos profetas, por falsos ensinadores. Isso trouxe uma miséria à nação. A primeira atitude do rei e do povo é abandonar a casa de Deus em ruínas. A primeira atitude de um povo em apostasia é abandonar a casa de Deus. A primeira atitude. Tanto é que os sacerdotes e levitas estavam desprezados. Quando Deus levanta Ezequias, os sacerdotes e levitas, eles estavam em outras funções, estavam trabalhando em outras atividades. Já não exerciam mais o sacerdócio, não eram mais levitas. Eles estavam desprezados pela nação. Assim diz a palavra. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele trouxe de novo. As portas precisavam ser abertas, estavam fechadas. Não havia mais culto, não havia mais celebração. O povo subia para os bosques, para os montes, e a casa de Deus estava abandonada. Trouxe os sacerdotes e os levitas, e ele dá uma palavra aos sacerdotes e aos levitas. Como é o sacerdote, assim é o povo. Se o sacerdote está em pecados, sujo, o povo começa a caminhar no mesmo processo. Começa a estourar dentro da igreja o mesmo tipo de pecado que está no altar. O mesmo tipo. Se o pastor está em adultério, o povo começa a sofrer adultérios. Tudo que está no altar vai para o povo. Tudo. Algumas igrejas a gente até se pergunta: por que uma igreja dessa ela subsiste, sabendo que algumas pessoas ali do altar estão em adultério? Mas você vai olhando para o povo, todo o povo começa a entrar em adultério. Adultério, fracasso, vício, porque os levitas estão sujos. Então o rei chama e diz: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa de Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. A primeira atitude do rei é trazer todos de volta, sacerdotes, levitas,
E ele agora fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Interessante quando o livro de Crônicas começa a falar dos reis, e quando o rei tem um mau reinado, ele diz, conforme o seu pai. Mas quando ele faz um bom reinado, é conforme seu pai Davi. Davi foi um referencial de como servir a Deus, de como louvar a Deus, de como buscar a Deus, de como se arrepender dos seus pecados. Versículo 3 ele diz, abrir as portas da casa do Senhor, e as reparou, trouxe os levitas, ele lhe diz, santificai. Por que precisava santificar? No versículo 6, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do nosso Deus, e deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas, porque os nossos pais, eles viraram as costas para o tabernáculo. Versículo 7, também fecharam a porta do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Versículo 8 vem a consequência. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós está vendo com os vossos olhos. Por isso veio. Olhando tudo isso, como o apóstolo Paulo, ele nos ensina, isto veio para exemplo. Você olhando para a nação hoje, o que você vê? O que você tem enxergado hoje na nação? O que você tem visto? O escárnio, o deboche. Todo lugar que você vai hoje, há um deboche. Há um deboche. Todo lugar, há um deboche do santo. Estão profanando aquilo que sempre foi considerado santo. Há um deboche. Quando você chega a um lugar hoje e fala assim, eu sou pastor, a pessoa já te olha torto. E já te enquadra em um tipo de pessoas. Então por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá. Entregou-os à perturbação. O que temos vivido em nosso país é uma perturbação, assolação e o escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Isso aconteceu em Judá, aconteceu em Jerusalém, porque os nossos pais viraram as costas para o santuário. Os teus filhos, se você não se voltar a Deus, se a nação não se voltar a Deus, vai viver um ciclo de apostasia. Cada dia mais, a igreja estará mais vazia. As pessoas fingindo que estão louvando a Deus. Essa semana eu li algo muito interessante. Às vezes é muito mais fácil você pregar a uma pessoa perdida no crime do que a um crente. Porque o crente está fingindo a sua santidade. E aquele que está perdido, ele está pedindo misericórdia. Olha, estou perdido, para mim não tem jeito. E às vezes um cristão, ele está cheio de si, cheio de vaidade. Eu não preciso de igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso da palavra, eu me garanto. Versículo número 11 diz, versículo 10 diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Um homem que enfrentou a ira da ausência de Deus foi Jó. E ele teve entendimento que Deus, Ele permite muitas dores. Deus permite que o mal venha, porque Ele faz as chagas.
E Ele mesmo cura, Ele mesmo traz a cura, Ele mesmo traz a libertação. Não é que Deus provoca, o que provoca é o nosso distanciamento de Deus, é a nossa distância daquilo que é sagrado. Veja que o inimigo pede autorização para Deus, para que pudesse tocar em Jó, e Deus teve que dar a autorização. Mas nós estamos muitas vezes dando essa autorização para que o inimigo entre contra nós. Então agora ele chama e diz: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Deus tem nos escolhido. O apóstolo Pedro diz: vós sois a geração eleita, vós sois um sacerdócio real, povo santo. Há uma diferença em nós e no mundo. Então temos que voltar a Deus, voltar a esta aliança com Deus, restaurar tudo aquilo que foi derrubado, tudo aquilo que foi destruído, e façamos uma aliança com Deus. Algo que Ezequias traz é restauração da Páscoa. Alguns anos atrás, quando se anunciava a Santa Ceia, o povo se preparava uma semana, porque ia ter Santa Ceia. Hoje temos pessoas que fazem anos que não participam do corpo e do sangue de Cristo. Não entendem mais o significado da Santa Ceia, de participar. Isso acontecia as mesmas coisas. Esses reis que trouxeram apostasia, algo que eles tinham terminado, era com a celebração da Páscoa. Não se celebrava mais a Páscoa, não havia mais celebração da Páscoa. Então agora Ezequias, ele restaura a celebração da Páscoa, o entendimento de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos livrou, o que Jesus representa na cruz do Calvário. Nós estamos nos esquecendo do que representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Estamos sendo levados por um ensinamento que Jesus não é filho de Deus, que Jesus é apenas um profeta. E como estamos aceitando isso com tanta facilidade? Estamos tirando o simbolismo da morte de Cristo. Precisamos restaurar novamente a Santa Ceia, precisamos restaurar a comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Então ele restaura a Páscoa, que há muito já ninguém mais celebrava, ninguém mais buscava, ninguém mais achava que era importante, e ele traz exatamente agora a lembrança da Páscoa e a celebração. E ele começa a ser surpreendido agora por tudo o que estava acontecendo. Como que vem a prosperidade? Como é que vem a bênção sobre uma nação? Quando nós buscamos a Deus. E ele então começa a ver que tudo começa a mudar na nação. Capítulo 31 ele diz: e depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo dos bois, das ovelhas, dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote,
da casa de Zadok lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido, temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e sobejou esta abastança. Prosperidade vem na aliança com Deus. Prosperidade vem na dedicação a Deus, na aliança com Deus, no reconhecimento, no culto a Deus. Então o povo agora, eles trouxeram dízimos, ofertas, porque eles começaram a ter. Temos que ter um entendimento: Deus te abençoa, Deus te prospera, e a palavra é: tudo que vier à tua mão, honra ao Senhor teu Deus. Tudo que vier à tua mão, quando algo chegar à tua mão, separa aquilo que é para honrar a Deus. Deus está te dando porque Ele é abençoador. Deus está te abençoando, não porque você é capaz, porque você é forte, mas porque Ele é abençoador. Depois que se divulgou esta ordem, depois que começou a reforma, depois que teve um entendimento que deveriam voltar a casa, consertar o que estava quebrado, derrubar os bosques e os altos e altares, depois que isso começou a destruir totalmente os deuses malignos que habitavam Israel, que estavam sendo adorados, que foram trazidos, depois dessas coisas, Deus começa a mudar a nação. Comece pela sua vida, comece pela sua casa. Sabe, muitas vezes nós pensamos: Deus abençoe a nação, mas muitas coisas na nação ainda precisam ser derrubadas. Mas comece na sua vida. Use a palavra de Josué: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei que caminho essa nação quer tomar, eu não sei que caminho essa nação ela quer escolher, eu não sei que caminho nós vamos escolher, mas uma coisa é certa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levantar um altar para o Senhor, esforçar, buscar em Deus. Não é que não vem mais ataque. Muitas vezes nós pensamos: bom, agora com a proteção de Deus não vem ataques. Quando você prospera, quando você é abençoado, o inimigo que está ao nosso derredor, ele intenta de todas as formas te derrubar e roubar aquilo que Deus te deu. Não foi diferente no caso do rei Ezequias. Chega Senaqueribe, um grande vilão da época, um grande guerreiro. Ele saía com a sua tropa, com o seu exército, e dominava as nações. E ele se gabava em derrubar os deuses. A primeira coisa que ele entrava em um território era derrubar os deuses. Era derrubar os deuses. Ele ia com seus cavalos, laçava os deuses que o povo adorava e puxava e caía por terra. Nós vemos isso em pouco tempo, nós vemos isso. Muitas estátuas foram destruídas por aí, porque é um simbolismo: eu estou te dominando. Sabe o que vai acontecer quando o cristianismo começar a ser perseguido nesse país? As igrejas serão derrubadas. É um simbolismo: eu estou derrubando o teu Deus. Eu estou derrubando o teu Deus. É um simbolismo. Em um país da Ásia, isso já vem acontecendo, pouco divulgado aqui. Pouco divulgado. Mas cristãos estão em cárceres, igrejas de 3.000 pessoas foram derrubadas com tratores, simplesmente porque eles querem dizer: somos maiores do que o seu Deus. Mas não há um povo que ore, não há um povo que clame, porque muitas vezes estão com o culto contaminado, muitas vezes estão adorando ídolos e não adorando o Deus verdadeiro. Muitas vezes Israel, ele buscou
em outros deuses, mas não buscou no Deus verdadeiro. E Ezequias agora, ele começa a ser ameaçado por Senaqueribe, e ele diz: não pense, não deixe se enganar, que esse Deus vai cuidar de vocês. Foi a palavra de Senaqueribe. Ezequias já deveria saber, ele é um homem bem formado, ele deveria saber que muitos deuses foram derribados. Um pastor que conhece, que busca, sabe que o que está se levantando contra o nosso país não é contra o povo, é contra Deus, é contra a igreja. O ódio é contra aqueles que pregam a palavra. O ódio é contra aqueles que se mantiveram firmes e fiéis à palavra. Aqueles que fazem shows. Eu trouxe uma palavra dizendo que o palhaço entra num palácio e não se torna rei. E no lugar que ele entra, com certeza terá um circo. Muitos templos viraram um circo. Viraram um circo. Muitos templos não é mais um lugar de oração, é um lugar de gargalhadas. E nós mesmos, muitas vezes pensamos, mas para encher a igreja, vamos convidar, vamos trazer. Seria bom. Olha quantas pessoas atrai. Um palhaço nunca será um rei. E onde ele entrar, transforma num circo. Se ele entrar num palácio, o palácio terá com certeza um circo. Então Senaqueribe agora começa a ameaçar, começa a trazer ameaças ao povo. Ele se acampou, ele intentou apoderar-se delas. Capítulo 32, versículo 5 diz: e ele se animou e edificou todo o muro quebrado. Algo que nós precisamos levantar, os muros de proteção. E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Essa tem que ser a posição da igreja. Não ter medo de nada. Maior é o que está conosco. Deus está conosco. Deus é o nosso forte. Deus é a nossa proteção. Há guerras que nós não vamos guerrear. Temos que orar agora. Buscar. A nossa guerra é o joelho no chão, é o clamor, para que Deus perdoe os nossos pecados. Pecamos, nos afastamos de Deus, fechamos as portas do templo, paramos de adorar a Deus, queimamos incenso a outros deuses. É um tempo de sair da apostasia, é um tempo de voltarmos a Deus. Senaqueribe, ele está nos ameaçando, ele está ao nosso derredor e dizendo: vou destruir vocês, vou destruir a nação. Mas temos que nos animar, criar muros, não permitir que entre, e o Senhor vai guerrear essa guerra por nós. O Senhor, no versículo 21 diz assim: então o Senhor enviou um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na sua casa, na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Essa guerra não é nossa. Numa única noite, um anjo do Senhor veio em socorro do povo, e morreram 185 mil soldados, em uma única noite. Conta-se a história nas crônicas dos reis, nas crônicas de Senaqueribe, que os seus soldados foram atacados no deserto por ratos, que mordiam os seus pés,
e eles morreram com febre. Quem enviou o rato? Deus. Um exército poderoso, de algum lugar, socorro nos virá. De algum lugar, socorro nos virá. O que devemos fazer? Voltarmos a Deus. Voltarmos a Deus. É um tempo de abrir as portas. É um tempo de restaurar o culto a Deus. Não um culto a homens. Hoje é aniversário do pastor. Hoje é festa não sei do que. É um culto a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Chega de cultos a homens. A nação está precisando de cultos a Deus. Que os homens vaidosos caiam por terra, mas que o altar seja purificado, que volte o culto a Deus. Você crê nessa palavra? Deus está conosco. Se coloque em pé, vamos adorar ao Senhor, orar ao Senhor que entre com misericórdia. Os dias que estão se aproximando são terríveis, mas o Senhor vem ao nosso socorro. Não entre em disputas, não entre em brigas pessoais. Essa guerra não é nossa. Eu odeio esse, eu odeio aquele. Não, nós odiamos as obras do inferno. As obras do inferno não podem prevalecer nessa nação. Ore para que o Senhor venha ao socorro, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor tire a vaidade do coração daqueles que serão presidentes, que olhem pelo povo, que voltem o culto ao Deus verdadeiro, que tire as imagens malignas do nosso meio, que o Senhor ouça a oração do seu povo. Senhor meu Pai, Senhor, Paulo nos ensina a olhar a história para aprendermos na história. Senhor, se olharmos a história do Brasil, Senhor, vamos aprender com a história do Brasil. Violência, desde o princípio, homens violentos, homens que tiraram a vida do seu próprio filho. Senhor, é história do nosso país. Mas Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os pecados dos nossos pais. Senhor, daqueles que pecaram, daqueles que, Senhor, contaminaram o seu altar. Senhor, do meu pecado, Pai. Senhor, entra agora com misericórdia. Senhor, estamos num tempo de ameaças. Estamos num tempo onde Senaqueribe, representado nos tempos modernos, está anunciando que a igreja será destruída, que o povo será destruído, que o povo será escravo. Senhor, clamamos a Ti por misericórdia. Olhe pela nossa vida, olhe pela nossa causa, olhe pela nossa família, olhe por esta nação. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.